Fala pessoal, tudo bom? Estamos em mais um de Galho e Galho, o podcast oficial da Monkin, diretamente do Cubo Itaú. Eu sou o Eduardo Vieira, tô aqui com o Rodrigo Terra, nós somos da Monkin e é muito legal estar aqui. Faz tempo que a gente não fazia conteúdo junto, né? Nem lembro a última vez. E a última vez que a gente falou exatamente isso também. É verdade. Tem que voltar, retomar. Boa. Hoje a gente vai falar sobre marketing aqui e estamos com o pessoal de marketing do Sem Parar. Se vocês puderem se apresentar pra gente. Boa. Primeiro, obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da nossa história. Eu sou a Catarina, responsável pelo time de marketing no Sem Parar. Hoje, na minha estrutura, eu tenho o time de marca, que a Ana vai se apresentar aqui e veio nos acompanhar, de estímulo de uso e conhecimento do nosso produto como portfólio e também de relacionamento com o cliente e indicadores como NPS. Boa, eu sou a Ana, como a Cata falou, eu estou à frente do time de marca e comunicação, então tenho um olhar ali muito voltado para o mar aberto, para a campanha, para os nossos canais proprietários, influenciadores, enfim. Então a gente vai ter bastante coisa para falar hoje. Legal, e talvez para a primeira pergunta é o que o Sem Parar faz hoje, né? Para quem está assistindo, a gente lembra do pedágio, estacionamento, drive-thru, mas hoje vocês estão um pouquinho mais. O que vocês estão fazendo? O que é o Sem Parar? O que a empresa Sem Parar faz? Boa. Hoje o Sem Parar é um universo muito mais amplo, né, no setor de mobilidade e que proporciona praticidade para os motoristas do que o que era quando a gente nasceu e das primeiras etapas ali da evolução. Então, hoje a gente se considera uma plataforma de mobilidade onde o nosso cliente encontra seja por meio da nossa tag, do nosso cartão de crédito ou por meio do nosso aplicativo, uma série de praticidades de serviço de produtos para fazer a gestão do carro dele. Então, a gente nasceu como um meio de pagamento e hoje você consegue no nosso aplicativo, por exemplo, contratar um seguro, fazer a sua gestão de débitos veiculares, achar um lugar para você fazer a revisão do seu carro. Então, tudo que você precisa para o seu carro hoje, você encontra com o Sem Parar. Então, a gente saiu de um lugar, de um meio de pagamento para uma amplitude muito maior, tanto de atendimento, de facilidade e de produtos e serviços também. Multicanal, multimeio de pagamento, né? A gente consegue justamente contar essa história e construir essa história na cabeça das pessoas de que o Sem Parar tem tudo para o seu carro. Então, pensou em alguma coisa, alguma solução para o carro, acesse o Sem Parar. Acho que o mercado está mudando muito, a gente tem que mudar cada vez mais para adaptar o nosso produto e nossa marca às demandas que acontecem todos os dias, né? Como foi essa evolução para vocês? Eu não sei em que momento vocês entraram, se era só o meio de pagamento e que meio de pagamento era, porque começou com pedágio, depois foi para os estacionamentos, depois foi para o drive-thru, como o Edu falou. Em que momento vocês perceberam que vocês tinham que ser mais ágeis e que tipo de mudança aconteceu lá dentro, ou de mindset, ou de estrutura, para poder acompanhar isso? Boa. Poucas pessoas sabem, mas quando o Sem Parar nasceu há 25 anos atrás, nós éramos a única empresa de meio de pagamento de pedágio. A gente nasceu de uma necessidade das concessionárias de pedágio. Então, era uma empresa de concessionária de pedágio para atender uma demanda da concessionária. Uma curiosidade breve é que eles fizeram as pistas automáticas nas laterais, porque a expectativa é que o movimento não fosse majoritário, o automático, que ainda mantivesse, ainda por muito tempo, manual. E hoje a gente tem praça de pedágio com 70% de pagamento automático. Então, há 25 anos atrás, essa foi uma inovação e uma super evolução do mercado, né? Somos sinônimos de categoria, porque éramos os únicos e fomos únicos por algum tempo. E dali a gente sentiu a necessidade, na verdade a gente viu a oportunidade de, por meio da tag, a gente ampliar os nossos meios de pagamento de utilização com o carro, né? Então, dali a gente passou a estar presente no estacionamento, depois no abastecimento e no drive-thru. Então, não sei se vocês já tiveram a experiência, se não tiveram, sugiro que vocês tenham, porque ela é muito boa. Né? A experiência de abastecer com Sem Parar ela é completamente diferente de qualquer outro meio de pagamento, né? Você não tem nenhum tipo de contato com nenhum dispositivo. Então, você para o seu carro, uma câmera te identifica a sua tag, você fala para o frentista, quero abastecer com Sem Parar, ele abastece, você pega seu carro e vai embora. Né? Então, a gente viu uma oportunidade de
de gerar uma facilidade de experiência em alguns pontos de contato, mas ainda conectado com o carro nesse primeiro momento. No momento 2, a gente chama de ondas de evolução, né, Ana? No momento 2, a gente sai da tag e vai para o aplicativo. Então, eu consigo, além de ter a minha tag como forma de pagamento, ter uma série de produtos e serviços no meu aplicativo que estão conectados com a necessidade do motorista, né? Então, eu começo a, de alguma forma, ter uma consulta de uma tabela FIP, recentemente a gestão dos débitos veiculares, os meus seguros assistências, uma manutenção para o meu carro. Eu encontro toda a minha rede mais próxima, eu consigo saber qual é o posto de gasolina com a gasolina mais barata perto de mim. E a gente começa a entender que o motorista tem uma necessidade de ter tudo num lugar só, né? E de ter um apoio no seu dia a dia. E aí a gente passa por esse segundo momento de construir uma plataforma digital onde eu tenho uma diversidade de produtos. E agora o momento que a gente está, que a gente chama de Onda 3, que é de fato como a gente se consolidar como plataforma de mobilidade, tudo para o seu carro você encontra aqui. Então a gente foi passando por essas etapas. E aí você perguntou, né, como foi, né? E qual foi o gatilho? O gatilho foi escuta do cliente e o mundo se movimentando para ter cada vez as facilidades mais conectadas, né? A gente quer ter mais conectado. A gente estava falando, vindo para cá, né, Ana, sobre o carro hoje ser um dispositivo para a gente de conexão. Então, você chega, você liga seu Waze, eu ouço o meu livro pela Audible, eu ligo e participo de uma reunião dentro do meu carro. Então, a gente está muito mais conectado. E o Sem Parar acabou acompanhando toda essa evolução, né? E até uma coisa que eu acho muito interessante, assim, tem se falado muito sobre reposicionamento esses últimos anos ali, né, no mercado. E o que é muito interessante dessas ondas, desse momento de negócio do Sem Parar, é que esse reposicionamento foi feito como manda o manual. Então, isso que a Catarina trouxe, né? Responder a uma necessidade que o mercado realmente tem. Então, sinônimo de categoria na seara de tag, quais outras necessidades o motorista dono de carro tem? Vamos amadurecer esse portfólio e depois da expansão de um portfólio amadurecido, a empresa teve a maturidade de entender, eu acho que é o momento de um reposicionamento. A gente precisa entender como comunicar isso de uma maneira mais estruturada e mais clara para as pessoas do novo momento do Sem Parar. Isso também é bem bacana, assim. Não, eu só falar que ele perguntou de que mudanças de estrutura a gente fez, né? E hoje, quando a gente olha o nosso histórico e como a gente foi se organizando de forma organizando. Vou repetir, tá, gente? Estruturando. Você perguntou de estrutura, e aí respondendo como a gente se organizou estruturalmente, eu vejo que a gente teve muita mobilização de pessoas da liderança-chave. A gente está com o nosso CEO hoje, ele é uma pessoa de tecnologia. O CEO anterior, ele era uma pessoa mais de parcerias. Então, a onda dos usos da rede foi feita na onda anterior. Agora, a gente tem um olhar muito para ser mais tecnológico, para estar mais conectado no nosso aplicativo. Então, vem de um mindset direcionado de ampliar a tecnologia e experiência. E aí, obviamente, a gente se estruturando, né, como organização para construir isso e dar essa percepção para os nossos clientes. E é uma empresa de 25 anos, né? E aí se reposicionando, e até quando eu tava explicando Sem Parar, estudando, lendo um pouco sobre vocês, assim, é sinônimo do produto. Hoje chamam tag porque tem várias tags, mas não chama, né? Todo mundo chama de Sem Parar. E como que foi o papel do marketing nesse reposicionamento, sabe? Como é que a marca teve um papel, porque vocês pararam de ser a tag só para ser, como foi o papel do marketing nesse ponto? É legal contar esse projeto, ele aconteceu há 1 ano e meio, mas a gente começou a ampliar o nosso portfólio de produtos antes disso, né? E eu acho que o grande diferencial e o que fez esse projeto dar certo na medida do que a gente conseguiu ser eficiente no processo como um todo, que tem processo como esse que durou mais de 2 anos, né? Porque as conversas vão, voltam, não sei se é isso, né? Não está bem definido. E aí, em um dado momento, e eu tenho bastante recordação de quando isso aconteceu, a gente começou a expandir o portfólio e a nossa plataforma de marca ainda estava muito conectada à tag, à fila, mas a gente já estava comercializando seguros, a gente já estava falando de outras facilidades para os
para os nossos clientes que não estavam mais conectadas com a tag. E aí a gente teve uma conversa que foi importante de entender que durante um tempo não vai ficar conectado mesmo. Mas a gente quer esperar ter um nível de maturidade suficiente para tomar boas decisões. E não que a gente fique discutindo muito, porque não sabe direito se esse produto vai, se não vai, né? E a gente tinha, na época também, a gente estava começando com o projeto do cartão de crédito, que a gente também não tinha ainda tanta clareza do quanto de apetite a gente já teve com o cartão de crédito. A gente acabou fazendo no mesmo projeto de posicionamento também o lançamento do cartão de crédito, que abarca todo esse ecossistema de mobilidade com uma extensão de pagamento da tag. Então, eu pago com a tag onde eu tenho a usabilidade de aceitação da tag, onde eu não tenho para toda a gestão do meu carro, eu passo meu cartão de crédito, né? Então, a gente tomou essa decisão que não foi fácil de, por um tempo, não estar conectado, marca com portfólio de produto, mas quando a gente começou a fazer o projeto e a gente contratou uma consultoria, a gente estava até conversando sobre isso, né, um pouquinho antes, de que é importante você ter um parceiro que não esteja no seu contexto, né, de desafios, de ambições e de drives mais direcionados, porque ele te volta para uma realidade, né, de trabalhar a essência do cliente, de fato é necessidade, né, e dá uns puxões de orelha ali quando precisa e direciona as conversas que são mais difíceis. E eu acho que a gente teve um processo muito saudável nesse sentido. Foi um processo de 8 meses, em que a gente envolveu diversas áreas da empresa. Então, a gente tinha representantes da área de clientes, de produtos, de pessoas, de tecnologia. Todas as pessoas estavam falando do reposicionamento da marca. E todo mundo embarcado de que a escolha que a gente ia fazer de estar no território de mobilidade, de ser uma plataforma para o motorista, de ser tudo para o carro dele num lugar só, ela tinha que transbordar além da narrativa de marca. Ela tinha que estar em todos os outros pontos de contato. Então, eu acho que esse reposicionamento é um dos projetos mais legais que eu fiz da minha carreira. E foi um projeto que me surpreendeu muito na forma. E se alguém falasse para mim qual é o principal conselho que você daria para um projeto ser bem feito, escolha o momento certo, que a empresa esteja madura para ter essas conversas. Porque se você tem muitas ideias, mas não sabe direito ainda onde você quer chegar, ou como o seu portfólio vai amadurecer, você corre o risco de ter discussões improdutivas ao longo do processo. Então, o nosso papel de marketing, acho que foi de sinalizar que tínhamos um problema, mas também de saber esperar o momento certo, conforme a gente fosse evoluindo o produto. Como é que foi, só complementando, como é que foi a aceitação do cliente com uma nova marca? Foi tranquilo? Nossa, esse é um ponto que a gente até estava comentando antes de vir para cá, que tão desafiador quanto reestruturar um posicionamento de uma marca, né? Repensar um posicionamento para um desafio novo de mercado, para uma ampliação considerável de targets ali, de novos perfis de clientes, é tangibilizar essa comunicação para as pessoas que já são clientes há muito tempo, ou para as pessoas que não são clientes, mas lembram que o tio tinha uma caixinha no vidro do carro há não sei quantos anos atrás e tal. Então, os pontos de contato, né? É um desafio de entender esses novos territórios, entender esse novo portfólio de produto, esses novos targets e como a gente faz essa transição de comunicação de uma maneira gradativa que faça sentido para quem está recebendo a informação, né? Então, sinônimo de categoria em termos de tag, de pedágio ali, super associado e tal. Como que a gente começa a ampliar essa comunicação? Como a gente começa a ampliar essa conversa e esse valor do Sem Parar para a audiência de fato, né? Tão desafiador quanto alinhar todo mundo dentro de casa com o mesmo direcional de posicionamento é você ter clareza desses territórios e desses direcionais e como ele vai fazer sentido para as pessoas que estão ali no mercado, para possíveis clientes, enfim. A boa notícia é que eu sou o tio, tá? Eu lembro da caixinha. Ai, nossa, olha aí. Eu lembro do tio. Que no caso... Um ponto importante aqui da marca é que a gente tomou a decisão de não mudar alguns elementos que são muito fortes. Então, a gente não mudou o nosso logomarca. A gente mudou elementos que iriam nos dar a percepção da evolução, do movimento. A gente mudou a paleta de cores, a gente ficou mais minimalista, a gente mudou a forma como a gente traduz o que a gente entrega e, de fato, toda a plataforma de marca, né? E a gente brinca que, né, ao longo das evoluções, a gente sentiu no final, falando mais de visual, né, de elementos visuais, que a gente estava mais pronto para a festa. Porque a gente estava uma marca mais inovadora, mais moderna, que se conecta com o que a gente entrega.
Porque, de novo, né, a gente estava entregando inovação, mas não estava vestido para inovação. E aí a gente se vestiu e se transformou ali na narrativa de marca, né? Mas ainda estabelecendo, assim, o nosso cliente, diferente de algumas marcas, né, que fazem mudanças mais relevantes, quando ele não viu uma mudança brusca, nossa, quem é Sem Parar agora? Não, ele viu que tinha alguma coisa diferente, que rejuvenesceu, mas não estava muito claro ainda como, né, Ana? É uma marca que nasceu num ambiente muito físico, né? O ambiente do pedágio ali, da placa. E aí foi um rebranding muito para, agora vamos deixar essa marca pronta para o ambiente digital também, né? Para a gente conseguir utilizar esses elementos ali, esses assets nas redes sociais, no site, no aplicativo. Então foi mais no sentido de vamos manter esse nível de reconhecimento, mas numa repaginada ali compatível com os novos canais, com o novo momento da empresa. É um volume de mudança bem grande num curto espaço de tempo. E branding, você vai aprendendo com o que você fez, vai buscando o que você tem de pontos positivos, né? E conforme você vai navegando, você vai crescendo a partir disso. Tem algum tipo de acompanhamento que vocês fazem? Algumas métricas que vocês usam para fazer isso? Para montar a estratégia ou para acompanhar a estratégia? Com certeza, eu acho que tanto com o olhar de mercado ali para o Mar Aberto, em que a gente tem as pesquisas de marca anualmente, né? Pesquisas de mercado, de hábitos de consumo, mas o Sem Parar também tem uma frente de pesquisas internas ali, de constantemente receber dados ali da nossa base de clientes que fazem muita diferença até na evolução da maturidade do que a gente leva para o mercado. Então, se a gente tem esse novo portfólio de produto e o nosso cliente está com esse nível de satisfação, esses são os pontos fortes, a gente consegue beber nessa fonte para levar para o mercado. E a mesma coisa o contrário. O que a gente está comunicando, as ativações que a gente está pensando, as campanhas que a gente desenhou, estão dando resultado em termos de métricas ali, de marca como um todo, né? De nível de conhecimento por portfólio ali, por elemento do nosso portfólio de produto. E, além disso, a gente tem as nossas métricas ali cotidianas, mensais, né? Então, quando a gente olha para topo e meio de funil, a gente olha muito para quem a gente alcançou, quem a gente conseguiu reter na nossa comunicação, que hoje é um grande desafio. Acho que todo mundo que trabalha ali com comunicação e canais sabe que isso é um grande desafio. Então, a gente tem o nosso reporte recorrente ali de dados relacionados à percepção de marca, às pessoas públicas que a gente se associa, porque hoje isso constrói bastante relevância também, as ações dos territórios que a gente prioriza, e as métricas mais estruturantes ali com relação à nossa base de clientes, NPS, também as pesquisas de marca ali. Sim. A gente tem na nossa área uma frente de Customer Insights que evoluiu muito depois do reposicionamento. Porque a partir do momento que a gente começou a construir esse portfólio mais amplo, né, numa narrativa de marca e nos pontos de contato com os nossos clientes, a gente começou a sentir a necessidade de acompanhar, né? Então, o quanto de fato, quando o cliente já percebeu que eu, como Sem Parar, vendo seguros, o quanto ele sabe que eu tenho um cartão de crédito no meu portfólio, que é uma extensão da tag. Então, a gente começou a trabalhar acompanhamento de funil da nossa base de forma frequente e evolutiva, endereçando as nossas iniciativas de comunicação. E a gente terminou o ano, foi um super resultado bacana, porque a gente começou ali no final do ano retrasado, um ano de atuação, né? E hoje a gente tem mais 60% da nossa base, sabe que eu vendo seguros, sabe que eu vendo cartão de crédito, me reconhece como uma plataforma de consulta e pagamento para débitos veiculares. Então, assim, uma construção relativamente pequena, mas que teve um objetivo prioritário de consistência, de ativar a nossa base e que a gente conseguiu acompanhar com frequência essa evolução e com resultado super relevante. Legal. E acho que hoje, acho que falou antes, né? Antes era só Sem Parar, agora tem um mercado gigantesco, cheio de informação, cheio de material. Você entrando em outros mercados, vocês entram também com outros competidores. Como que vocês trabalham a diferenciação hoje dentro de comunicação e de marketing? A construção de diferenciação, ela é um desafio grande porque foi um pouco do que a gente comentou, né? Sinônimo de categoria como tag de pedágio. Uhum. Então, existem atualmente outros players de tags ali para você passar no pedágio, etc. Então, a gente tem um desafio de construção de diferenciação, tanto para deixar claro que o nosso portfólio se ampliou, quanto para
para contar para o cliente no final do dia que a gente é muito mais que uma tag de pedágio, né? Que tem outras várias coisas que são ofertadas ali no nosso aplicativo, enfim. E aí, quando a gente olha para Mar Aberto, o canal que a gente tem com mais flexibilidade ali, mais autonomia, são as redes sociais, os nossos canais digitais. E associado às redes sociais, hoje a gente tem uma estratégia bem robusta com influenciadores também. Porque o momento de mercado hoje, eu acho que ninguém acorda e pensa, pô, hoje eu queria ouvir uma marca me contando uma história, né? A gente está num momento em que as pessoas querem ouvir pessoas e que só faz sentido você permanecer no conteúdo se ele fizer sentido para você como conteúdo. Então, percebendo este comportamento, a gente entendeu que talvez porta-vozes claros ali que façam sentido com os territórios de marca que a gente reuniu, com um pouco dessa percepção, assim, desse novo momento do negócio, né? É um negócio que tem 25 anos, mas que se atualizou muito. É um negócio que se modernizou junto com o espírito do tempo. Então, quando a gente para pensar, há 25 anos, uma solução como a do Sem Parar era extremamente tecnológica. Você pensar, 25 anos atrás, você passar com um carro, subir uma cancela e você conseguir seguir viagem, era um nível de tecnologia muito grande. Hoje, a gente continua muito atento ao espírito do tempo e até quando a gente pensa pro pedágio ali, o Sem Parar ressignificou esse uso. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um seguro chamado seguro autodiário, que ele ativa quando você passa no pedágio e você paga menos de R$3 e ele vale por 24 horas e te protege enquanto você está na estrada. Então, assim, que outro negócio teria tanta propriedade para lançar essa solução de seguro quanto o Sem Parar? Já que, pô, sinônimo de categoria ali no ambiente do pedágio é um território muito proprietário nosso. Então, a gente vem trazendo mais do que os nossos próprios argumentos para falar da gente mesmo, se associar a pessoas que têm rotinas com o carro, que usam ali, seja para viajar, seja para usar na cidade, e a gente compor a jornada dessas pessoas com o valor do Sem Parar. Então, a gente conseguir chegar às pessoas através de um porta-voz, ou de um conceito, ou de um ambiente que faça sentido com o valor da nossa marca ali, para apresentar essa diferenciação, né? A partir da necessidade, da dor e da demanda do usuário, e não exatamente do que a gente gostaria de falar sobre, né? Eu acho que no fim o caminho de o que eu quero contar como marca e de como as pessoas estão mais dispostas a receber isso como indivíduo, né? A gente teve um exemplo super legal, acho que você pode falar da Mar Sensitiva com relação aos seguros. A gente fez uma campanha de Halloween e a gente trouxe... Tem coisa mais assustadora do que você ficar inseguro, né? Então, a gente trouxe a conexão do susto, de você evitar susto porque você tem seguros. E a Mar Sensitiva foi nossa porta-voz e foi um baita sucesso, né? Uma forma super criativa de falar do tema. Um tema que, como a Ana falou, as pessoas não acordam falando, não quero ouvir uma propaganda de seguros, né? Mas foi um jeito muito bacana, né? A gente aproveitou muito de uma sazonalidade ali, em que a gente tinha uma persona muito facilmente associável. Então, você pensa na massa sensitiva, você pensa, pô, o que você tem ali pro meu ano que vem? O que você me recomenda? O que o meu horóscopo disse esse mês? Então, a gente trouxe para uma rotina sem sustos, Sem Parar seguros. Então, ela começa ali num ambiente de recomendação de um conteúdo muito nativo dela, vai falar, olha, você aí, ó, um banho de final de ano, vamos garantir a renovação dessas energias. E, ó, para não passar nenhum susto, tem Sem Parar seguros. Então, foi uma publi ali, né? Foi uma interação com uma influenciadora que teve um engajamento orgânico muito grande e a gente conseguiu um percentual de retenção do conteúdo, que hoje é uma métrica que a gente olha muito de perto, assim, não é só o alcance. Mas, pô, quanto tempo essa pessoa ficou para te ouvir? Então, a gente teve mais de 80% das pessoas ali... mais de 80% das pessoas ficando por mais de 75% do conteúdo. Então, a gente consegue... entender uma efetividade de uma comunicação conectada com o interesse do nosso target ali, através de um conteúdo muito, muito descontraído ali, né? Muito... Quem que pensa em conectar Halloween com Sem Parar, né? Se a gente olha as coisas isoladamente, não necessariamente elas têm conexão, mas isso foi construído de um jeito que fazia sentido para as pessoas. E a NPS? Catarina é responsável pela questão da NPS. Conta um pouquinho como vocês fazem o processo e o quanto ele interfere no dia a dia de vocês. Legal. Lá na minha área, a gente é responsável pela medição do NPS e CSAT, né? Então, os indicadores de tanto de recomendação quanto de satisfação ali nas nossas jornadas e responsável por dar vazão a essa informação com as áreas de negócio e voltar o ciclo para entender se de fato fez efeito na percepção do cliente. Então, hoje é um processo que a gente amadureceu muito ao longo dos 2 últimos anos, né? A área, eu brinco que o meu
O meu grande ganho aí, o ano passado de NPS, é estar na meta de praticamente toda a liderança NPS do seu pilar. Então, o NPS do aplicativo com o time do aplicativo, do abastecimento com o time do abastecimento, do e-commerce com o time do e-commerce, porque se todo mundo, se toda a empresa, né, em toda a sua área de atuação estiver preocupada e estiver endereçada com o indicador de NPS, a gente no todo cresce. Se for uma área só que está ali puxando, né, de forma menos orgânica, a gente não consegue ter tanta atração do time. Mas o Sem Parar tem uma cultura forte de escuta do cliente e de se mobilizar para fazer as iniciativas que de fato fazem diferença na percepção do cliente. Como empresa de inovação e de tecnologia, a gente esse ano... O ano passado, né? O ano passado a gente criou a nossa comunidade do cliente. Foi a nossa primeira comunidade. Foi um grupo aí de quase 40 clientes, onde a gente teve algumas interações presenciais e outras online. Foram mais de 8.000 horas no WhatsApp, pedindo para o cliente testar, perguntando o que ele acha do produto, dando um benefício para ele fazer uma experiência. E a gente trouxe dessa ação com 40 clientes, mais de 60 oportunidades de melhoria que estão endereçadas aí pro planejamento do ano. Então, a gente, como área que é responsável pela medição e pela disseminação do NPS na empresa, a gente se desafia a pensar outras formas de tanto ouvir o cliente como disseminar essa cultura na empresa para fazer com que a gente proporcione experiências cada vez melhores para os clientes e tenha ideias, né? O que foi muito legal dessa conversa com os clientes é que a gente saiu ali com projetinhos de novos produtos e serviços. Então, olha, por que vocês não têm isso? Foi curioso que um cliente falou, poxa, às vezes eu vou num posto, aí não tenho Sem Parar, eu falo, poxa vida, por que esse posto não tem Sem Parar? Eu quero que tenha, né? Eu quero indicar, eu quero falar Sem Parar. Entra nesse posto aqui, onde é que eu indico? Né? E aí a gente já está criando aqui uma forma do cliente se conectar com a gente, indicar uma rede de aceitação que ele vai e que hoje, por algum motivo, eu não estou presente, mas que ele acha importante para a gente. Então, a gente vem evoluindo, não só na forma de escuta e de medição, mas também na velocidade com que a gente transborda isso para as outras áreas. Uma vez eu conversei com uma startup de engenharia até, e era B2B total, e eles faziam NPS, e eles pegavam os detratores das maiores empresas deles. Então eles tinham, sei lá, uma rede de 2.000 clientes, eles pegavam os que eram detratores das piores empresas, das maiores empresas que eles atendiam, e faziam uma sala de reunião com todo mundo. Cara, eles falavam que era assim, era triste, assim, porque era só a galera, tipo, falando, não tá bom, porque tem que melhorar isso, eu vou largar, eu vou dar churn, eu vou sair. E aí eles criaram a cada 6 meses reuniam essas pessoas que davam NPS baixo. O que a gente pode melhorar? Fazia uma lista de 50 coisas, fazia um compromisso. A gente vai melhorar o que a gente conseguir. E aí melhorava, todos não, mas a maioria aumentava o NPS porque ouviu a demanda deles. Então, às vezes, o founder chega da startup ou o time de marketing, o time de negócio tem medo de ouvir um detrator, mas, cara, ele é a melhor pessoa para melhorar o seu produto porque ele tem dor. E a partir do momento que eu resolvi o problema que ele estava reclamando, ele não tem nem mais o que falar. Não, eu pago mais, porque é uma dor que eu tenho gigante, né? Então, é muito legal esse case. E é legal, esse processo todo foi muito interessante de perceber o quanto o cliente quer contribuir. A gente perguntou, né, depois que a gente formou o grupo, né, que a gente quer fazer um encontro, nosso próximo encontro vai ser presencial, né, a gente estava ali na conversa ainda pelo WhatsApp. Que horário vocês preferem? Né? Tinha de manhã, à tarde ou à noite. A gente prefere à noite, né, a maioria das pessoas trabalha e tal, beleza. Aí a gente marcou 7h30 da noite, eu lembro que teve um dia que choveu a beça, aí a gente falou, acho que a gente vai ter aqui algumas quebras e tal. Não, 100% de presença. Aí a gente fez lá uns comes e bebes, falou, vamos se organizar pra gente terminar umas 9h30, né? Porque as pessoas estão cansadas, vieram do trabalho e tal. Que 10 e tanto, mãozinha levantada. Não, tem mais um ponto que eu quero falar. Isso aqui eu quero contribuir com vocês. A gente saiu de lá, foi um dia, assim, muito feliz mesmo, né? De você falar, nossa, assim, como é legal, você ver a carinha da pessoa que você tá o tempo todo se provocando e pensando em estratégia para gerar a melhor experiência e se conectar com esse cliente, né? E 2, o quanto eles, de fato, têm um desejo genuíno de nos ajudar, né?
como cliente, assim, e como ficaram felizes de saber que a gente estava considerando fortemente a opinião deles, né? Que a gente construiu isso para ouvi-los e para transformar isso em projetos. E teve até uma situação engraçada que no final um deles, super ativo, falou: você consegue depois me mandar lá no WhatsApp qual que é o status dos projetos que eu dei aqui, a sugestão? Eu falei, gente... Mais um follow-up, né? Ele falou, não, porque eu dei tanta sugestão, quero saber o que vocês estão realmente fazendo. Vocês conseguem me mandar no WhatsApp? Porque assim, né, quero saber. Vai ter que entrar na dele agora. Exato. Aí eu achei super curiosa, porque de fato, assim, e a gente vai fazer agora mais 2 comunidades esse ano, a gente já tá aqui com o nosso cronograma, e a ideia é que a gente pense, né, em ter pessoas também de outras regiões. A gente não vou fazer em São Paulo para ser fácil a logística presencial, mas a gente vai sair também um pouco de São Paulo. Mas foi uma experiência muito bacana pra gente. Tanto de escuta, quanto de conhecimento do cliente, e de pensar em outras alternativas que não estavam no nosso radar. Ana, me conta o desafio mais difícil que você teve, mas que te deu mais prazer. No Sem Parar. Sem Parar. Vou começar pelo começo, literalmente, tá? Porque eu cheguei no Sem Parar pouquinho mais de um ano, pouquíssimo mais de um ano, acho que tem 1 ano e 1 mês. E eu cheguei com a minha primeira meta era tangibilizar reposicionamentos para o mercado. Aí eu, tranquilo. Essa é fácil, tranquilo. Mas aí, falando de maneira um pouco mais estruturada ali, né? Um desafio que conversei muito com a Cata sobre, que a gente pensou muito sobre a gente tem um target predominante dentro da nossa base atualmente, que tem um perfil de uso mais atrelado ali ao nosso core do pedágio, né? Uma galera que está ali num um público que já está um pouco mais velho, um target diferente, e a gente tem um portfólio de produtos, como você falou, se ampliou drasticamente no intervalo curto de tempo, em que a gente tem outros targets para atender, outros perfis de motoristas que se adequam, como é o caso do seguro autodiário, por exemplo, ou dos pagamentos ali de multas de PVA através do nosso aplicativo. Então, é um desafio de manter os territórios que fazem sentido para o negócio, respeitar o nosso legado, a nossa história, mas modernizar essa marca e fazer ela se conectar com um novo target, né? Então, até falando um pouco de pesquisa de mercado, a gente tinha acabado de rodar uma pesquisa quando eu entrei, em que o principal direcional de insight que a gente teve ali foi: vocês são sinônimo de categoria, com certeza, mas existe um desafio de diferenciação e de expansão de percepção que é muito grande. E ele vai se construir de maneiras diferentes para targets diferentes. Então, as pessoas começam a dirigir aos 18, né? Então, a partir desse momento ali de 18 a 25 anos, como que a gente consegue se comunicar com essa faixa etária mais intermediária ali dos millennials que estão ali 30 mais, como que a gente consegue se comunicar? E quem já está na nossa base é cliente fiel, aquela pessoa que quando descobre que a gente trabalha no Sem Parar fala: nossa, eu tenho uma história com vocês, vem e conta espontaneamente. Como que a gente consegue, através dos mesmos canais, se relacionar ali com targets que são tão diferentes, com perfis de clientes que são tão diferentes. Então, tem tanto uma visão de canal prioritário por perfil. Então, quando a gente vai para um TikTok da vida, a gente conversa com um target que a gente sabe qual é e tem um desafio de comunicação, de tangibilização para esse perfil. A manutenção do perfil da nossa base, dessa pessoa que já se conecta com a marca e que precisa não se assustar com uma publi com a massa sensitiva, por exemplo. Pô, isso não parece Sem Parar, né? Então, a gente conseguir entender os territórios que são primordiais, então o território da mobilidade, o território alto, mas como esse território constrói valor para cada um desses targets que a gente tem que atingir. Então, acho que de maneira geral como que eu vou conseguir quebrar as mensagens dessa marca para todos esses públicos de interesse através de canais que muitas vezes são comuns, né? Então, acho que, em resumo, assim, esse foi um grande desafio. Somado ao momento que o mercado está como um todo, ao desafio que todo mundo que trabalha com marketing, com marca e com canais, principalmente no ambiente digital, tem hoje, né? Que é: como eu retenho essas pessoas aqui? Como eu consigo levantar a mãozinha e falar: oi, me escuta, eu juro que eu tenho para dizer uma coisa que faz sentido para você no final do dia, né? Então, pensar canais para além do impulsionamento, do post, da nossa editoria, entender como que esses canais ajudam a gente a enriquecer essa história e fazer ela ter sentido para motoristas com dores muito diferentes, né? Fora que você chegou com o desafio de formar um time, né? Exato, essa é outra história boa. Praticamente, tem todo esse desafio aqui. E a gente está a fim de internalizar a área de marca. Vai internalizar um
uma parte que a gente faz com a agência, a gente vai formar seu time, então ela quase que... O time dela é 100% novo, né? Novo, é. É um time que tem ali Quando 8 você meses. chega já com um time mais maduro, com um desafio desse, é diferente. Mas chega formando o time, é Sim. outro desafio. É isso, exatamente. Boa. E além do separar, a gente tá falando bastante de marca sem parar e tal. Uhum. Acho que eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque acho que tem gente que assistindo quer falar com Sem Parar, quer conversar. O que vocês consomem? Vocês como público, vocês duas mesmo assim, que rede social, que tipo de conteúdo, o que vocês gostam de assistir nesse novo mundo tão conectado, sabe? Muito legal saber o que quem tá à frente do negócio, tá à frente do marketing consome também. Sim. Olha, eu juro que não foi combinada essa resposta, mas eu sou uma pessoa patologicamente dependente de podcasts. Sabe, lavar louça, podcast. Eu tô com um pouco de insônia, vou fechar os olhos e escutar um podcast. Eu tô querendo estudar um pouco, ou ler um livro. Talvez eu não vá ler um livro, mas um audiobook eu acho que cabe nesse momento. Então, eu acho que atualmente o meio de atualização mais real time, assim, principalmente com pautas de negócio, olhar para referências de mercado que eu tenho atualmente é realmente podcast. Qual que você indica pra quem tá assistindo? Olha, falando de branding, eu gosto muito do Branding Tudo, que é do Galileu Nogueira ali. Eu acho que ele consegue flexibilizar bastante perspectivas. Convida startup, convida empresa grande que está super consolidada no negócio, então você consegue ter visões diferentes ali. É um podcast que eu gosto bastante, quando a gente fala ali de branding especificamente. Aí... eu esqueci o nome do podcast agora. Mas tem um podcast que é de branding, não sei se vocês vão saber. De branding performance com a Guta Tomaskin, que também gosto bastante. E aí ela teve aqui já, ela teve aqui. Olha aí. E aí essa lógica mais de brand performance ali, né? De como que a gente fala de marca, se mantém fiel ao posicionamento e à mensagem da marca, mas ativa os canais, conecta isso com venda, derruba essa regra de que branding é longo prazo, né? Não é, ele se faz ali no dia a dia e você provavelmente vai ter um planejamento mais longo, mas se faz todo dia e pode converter. Tanto que até essas estratégias que a gente faz com influenciadores, elas têm uma pegada muito de alcance ali, de atingir novos públicos, de furar a bolha, mas a gente tem uma estratégia que a gente chama ali de full funnel mesmo para essas abordagens com esses influenciadores. Então, a gente pode quebrar esses conteúdos, pode entender se eles também podem influenciar numa etapa mais de consideração, de conversão. Então, eu acho que esses dois são referências específicas assim que eu gosto bastante de ter sempre no radar. Legal. Boa. Eu ouço bastante podcast também. Eu meio em fases, né? Eu tava mais na fase do podcast e eu agora no meu dia a dia eu tenho buscado me conectar com as marcas mais no meu contexto, né? Então, eu mudei muito a forma como eu me relaciono com os conteúdos, mais como pessoa física sim. mesmo, né? Eu consumo muito conteúdo de viagem, muito conteúdo que tá mais numa linha de humor. Adoro o react do Casimiro. Então, acaba que o YouTube se tornou meu canal lá. Eu não tenho mais TV aberta, então eu fico muito no YouTube consumindo esse tipo de conteúdo. E tenho usado muito TikTok, mais para busca mesmo, né? E foi curioso essa minha relação com o TikTok, porque a gente, como marca, entrou no TikTok, né, há um ano e tanto atrás, e a gente já teve uns primeiros meses de super engajamento, de grandes números, e eu ia apresentar isso pro comitê. Aí eu falei, não posso ir pro comitê falando de TikTok sem estar, né, minimamente super conectada no TikTok. E a gente começou a preparar o material e eu fiquei 2 dias ali, né, e aí ele começa com o algoritmo, né, a te entender melhor e tal. E eu me conectei, já tinha propriedade ali para fazer o meu material. E a partir dali, assim, o meu momento de descompressão ali, hoje é o TikTok. O momento que eu sento no meu sofá e falo, deixa eu ver o que está acontecendo. O tempo passa rápido, né? Mas o que é muito curioso é que eu hoje, né, e vai variando, né, o algoritmo de acordo com o seu momento. Mas eu hoje consumo conteúdos que estão relacionados ao corporativo. Então, tem muitas pessoas falando, minha rotina como head disso em tal empresa, minha rotina como, e que a gente, né, acaba de alguma forma consumindo. E conteúdos que, por exemplo, eu gosto de ver bastante coisa relacionada à influência de língua.
de inglês e tal. Então, tem pessoas que vão morar fora e que trabalham numa empresa, e aí ela tá lá filmando como que é o dia a dia dela, as reuniões que ela participa. Então, eu, de alguma forma, acabo também levando um pouco pro corporativo, um pouco pro pessoal, mas a agilidade do conteúdo do TikTok hoje é um conteúdo que eu acabo ficando um tempo ali, né? Nossa. Eu lembro que faz uns 2 anos, eu tenho um irmão de 19 anos, então assim, eu tenho 30. Então assim, é bem diferente, é a diferença geracional, a gente não é, tem uma diferença grande, só que a diferença de consumo é completamente Sim. outra, assim. E aí é muito engraçado que eu tava numa reunião, até eu dirigindo, eu tava só ouvindo a reunião, e aí estavam dando uns dados, isso faz uns 2, 3 anos talvez. E aí alguém falou assim, a nova geração só pesquisa pelo TikTok. Eu lembro que eu parei o carro, olhei pro meu irmão do lado e falei, é sério que vocês usam o TikTok pra pesquisar? Aí ele assim, sério. Eu falei, não pode ser, como assim? E aí eu comecei a me policiar pra tentar usar também, daí eu entendi o que ele quis dizer, mas eu lembro que a surpresa que eu tive, cara, você não usa o Google? Como assim? Não, ele tem crescido muito nas fontes de pesquisa. Eu tenho usado para receita do dia a dia, fácil, porque assim, você já vê um vídeo simples de como fazer. E de Pra fato, viagem é assim, muito bom, né? Viagem. Então você coloca ali os lugares que você quer, você tem vídeos mais rápidos. Eu tenho usado bastante. Esses dias eu vi uma influenciadora falando sobre, né, TikTok e Instagram, e ela trouxe um conceito que fez muito sentido para mim, né? O Instagram, você está muito mais conectado na sua rede, o que as pessoas estão fazendo, né? Onde a Ana foi no carnaval, Exatamente. o que ela foi jantar, né? Onde que é, qual é o dia a dia da Ana, né? E no TikTok você vê mais temas relacionados a conteúdos, né? Então você vê o relacionamento do corporativo, você vê a relação com a viagem, a relação com a comida, você vê tópicos, e não necessariamente influência de pessoas. E eu acho que hoje, cada vez mais, pelo menos no meu universo, tá fazendo mais sentido os temas do que a relação com as pessoas, o que elas estão fazendo no dia a dia delas. Então, eu tenho me conectado bastante com essa plataforma. E a gente como marca também, né? Super. A gente entrou no TikTok há 1 ano e pouco. Sim. E é uma plataforma que a gente tem crescido muito, não só de engajamento, como de repensar a forma como a gente aborda os temas, né? Engraçado que a gente vê lá nos comentários, às vezes, as pessoas falando, meu tio tem esse sem parar. Meu pai gosta. Meu pai gosta. E eu tenho uma filhada de 13 anos, eu falei até pra vocês, o que você tá achando do sem parar no TikTok? Tia, é legal, mas podia ter mais meme assim, assado, né? Falar, então vou levar pra lá. Então, tem até uma pessoa que eu uso que ele fala, você quer saber como ficar mais presente nessa relação com essa geração, né? Pergunta pros seus filhos, pros seus sobrinhos, mas pergunta com vontade de ouvir, né? Você gosta do Sem Parar? Acho que tá legal, mas assim, esse meme aqui não ficou muito bom. Isso aqui acho mais legal, podia você fazer assim, fazer assado, e a gente traz tudo dentro de casa. Não, e até... Pode completar. Não, eu ia falar que o TikTok, ele explodiu a bolha do social listening, assim. Então, antes a gente tinha um desafio ali como gestores de redes sociais de olhar, não, preciso ver o que estão falando de mim ali no Facebook, preciso ver no Instagram, preciso ver no TikTok, assim, né? O volume de informação, assim, você começa a ter muito mais insights nesse sentido. Inclusive, recentemente a gente tocou uma ação de oportunidade lá no Sem Parar, que veio justamente de um corte no TikTok, de um podcast ali, um podcast que chama Peixão TV, que é do Santos. E aí tinha um corte no TikTok falando, olha, eu aqui como sócio torcedor do time, vou dar aqui uma recomendação. Cadê o Sem Parar? Para facilitar o nosso pedágio para ir ver os jogos. A gente vai lá para Vila Belmiro, desce pro litoral toda semana. Poxa, cadê vocês? A gente foi lá, comentou, vamos testar um negócio aqui. Oi, sério? Tamo aqui, chamando a DM. Explodiu o volume de interações com o nosso comentário ali. Vamos sem parar, vamos sem parar. A gente recebeu mais de 500 marcações, assim, nesse sentido de vamos. E a gente conseguiu desenhar uma experiência de associação com o clube para convidar os torcedores santistas a irem até a Vila Belmiro com o pedágio na faixa, pedágio por nossa conta, para receber o Neymar de volta. Então a gente conseguiu fazer isso no jogo de estreia do Neymar e foi uma ação que surgiu completamente de uma demanda de social listening ali. Então, a gente ouviu uma oportunidade, entendeu o quanto ela se relacionava com o poder do nosso negócio e dentro do ambiente das redes sociais a gente foi fortalecendo essa interação, assim, teve um super engajamento dos torcedores do time. Tem uma agilidade absurda, né? Timing é fundamental, exatamente. Timing, a oportunidade e, de fato, a conexão com a entrega, né? Porque eles estavam pedindo. Então, Sem Parar, cadê você pro meu pedágio? E aí, no fim, a gente
deu o pedágio e tinha a opção de um kit jogo. Se você não vai pegar o pedágio, você pode ter um desconto aqui para você abastecer ou para você passar no drive-thru depois do jogo. Né? Então, a gente acabou fazendo um pacote para o sócio-torcedor, que foi um pacote muito legal, usando os canais ali do clube, mas teve uma repercussão muito bacana, porque foi a agilidade com o contexto e com a necessidade real do torcedor, né? Foi uma baita de uma ação. Legal. E coragem, né? Não é todo mundo que tem coragem para entrar ao vivo ali praticamente e falar... Ó, tô aqui, né? Você não sabe o que vai entrar. Não, e foi curioso, porque a Ana, numa primeira conversa, ela falou, Cata, a gente tá nascendo aqui uma ideia, eu vou te trazer, né, mais estruturado, mas tem a ver aqui com a torcida, né, com o Santos. Aí eu falei, tá bom, vamos falar, mas futebol não foi um território que a gente escolheu, tá? Vamos pensar. Ela, tá bom, vou levar mais estruturadinho pra você. E aí, um belo dia, a gente tava lá presencial, e nesse sentido, presencial ajuda muito. Ela falou, Cata, precisamos falar hoje, porque se a gente for fazer essa ação, a gente precisa provar hoje. Sim. Vamos pra sala, porque é agora. Aí eu falei, tá bom. Ainda a gente tava com o nosso irmão, eu falei, olha, vou ver junto com você, a gente não sabe exatamente o que é, mas tô confiante de que pela gangue que veio, o time todo, tem uma proposta boa. E foi muito legal, né? Porque eles mostraram exatamente essa história. Ó, saiu aqui, a gente colocou o pezinho, chuva de comentários, a nossa proposta é entrar desse jeito, nesses canais, com essa estimativa que a gente tem de alcance. Bora! E em 20 minutos a gente saiu da sala falando, vamos. Né? Que legal. E aí o time já correu e foi muito legal. Startup, né? Tomada de decisão rápida, ousada. Isso aí, o mindset de startup. Só queria entender se precisasse puxar o freio, como ia fazer, né? Que bom que não precisamos descobrir essa parte. Não, mas até só um case legal que eu vi hoje, até que eu acho que tem tudo a ver pra complementar essa linha de case. A IoPro, não sei se vocês viram, que alguém botou uma plaquinha e postou no Instagram, assim, favor, quem devolver meu IoPro, devolver, porque já é a segunda vez, e era o IoPro de doce de leite. Aí o IoPro foi lá e mandou pra ela um kit de IoPro doce de leite e um cadeado. Muito bom. Aí ela compartilhou e se estourou, e agora vai fazer um kit pra... Muito legal, assim, oportunidade, né? Isso, né? O meio digital, ele dá a oportunidade da gente capturar esses ouvidos mais atentos e ser rápido na ação, né? E quando a gente consegue fazer isso no timing certo, é muito legal. Geralmente a resposta vem de uma forma muito bacana, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre um assunto que tem chegado muito pra gente, que é um pouco do futuro do creator, né? A gente escuta falar muito isso. E vocês usam bastante, e com bastante criatividade e engajamento. TikTok bombando, que é de fato uma perspectiva diferente do que assistir ou de quem assistir, né? O Instagram para o TikTok. Mas a gente tem recebido demanda de segmentos, tipo agro, varejo, para abrir um canal específico, em cima de um tema específico, mas criando uma audiência. Então, uma virada de chave, em vez de você pegar emprestada a audiência de alguém que tem a ver com a sua marca, você entende o que você quer de fato, e você começa a construir o público para isso. É um pouco do que eu aprendi, o Edu aprendeu, vocês sabem de infoproduto. Infoproduto, você tem um especialista em empadinha. Ele não existe, mas ele é muito bom no que ele faz, e ele tem uma reputação num ciclo pequeno. A gente começa a entender quem é o potencial consumidor desse cara, e começa a criar uma audiência exclusiva para ele. Então não vai ser 1 milhão de pessoas, vão ser 10 mil pessoas que querem todas comprar ou aprender a fazer aquele produto. Vocês veem um caminho para uma marca para seguir esse caminho? Faz sentido? Como é que vocês já pensaram nisso? Eu acho, assim, trazendo um pouco para nossa realidade aqui do Sem Parar, como que se apresenta a nossa estratégia olhando para creators hoje. E aí eu gosto muito de usar o termo creators e não necessariamente influenciadores, porque não necessariamente um influenciador vai te influenciar algum comportamento, a não ser que aquilo esteja muito contextualizado, etc. A gente tem 2 grupos de estratégia quando a gente pensa em produtores de conteúdo, micros e nanos e grandes influenciadores. E aí, trazendo um pouco de exemplo, né? Quando a gente fala com micros e nanos, e aí, olhando para o nosso comportamento de dados, a gente percebe um engajamento muito maior da base de seguidores dele com o que ele tem para dizer
no final do dia. Então, essa pessoa não tem tantos seguidores, sou eu aqui mais 20, 30, 50 mil. Acho que o que ela tá me dizendo, realmente ela tá dizendo para mim, né? Então, a gente conseguiu identificar que essa oportunidade de nanos e micros, ela vem muito mais nesse endosso da jornada. Eu, como motorista, tenho a minha vida muito mais fácil com isso, com isso, com isso, com isso, com o Sem Parar. Quando a gente olha para grandes influenciadores, e aí tem um caso engraçado com o TikTok, que até a gente teve um feedback quase em tempo real do nosso CEO. A gente fez uma ativação de marca ali no ano passado, na Semana do Trânsito, que é uma sazonalidade extremamente contextualizada para gente, que a gente convidou 22 influenciadores para viver o trânsito sem barreiras. O que a gente fez? Levou 22 influenciadores para uma competição de kart. Eles foram para uma pista de kart ali e tiveram a experiência de realmente não ter sinal de trânsito, não ter cone, não ter acidente, não ter pedestre, etc., mas num ambiente controlado, seguro para todo mundo. E aí pensando, como que a gente conecta essa ação, que é proprietária nossa e tal, com a nova geração, com o TikTok? E aí a gente convidou o Brino, que é ele tem um conteúdo de react muito conhecido, muito disseminado no ambiente digital, e a gente chamou ele para fazer react da corrida. Então, o papel do Brino na experiência ali, junto com o nosso mascote, o Sempre, era ficar tirando onda da galera e falar, olha, se tá indo em último lugar, não tem problema, que aí o coração, a ansiedade até diminui, tá tudo certo. Fez várias brincadeiras ali. E aí, depois de umas semanas, a gente foi reportar a ação internamente, né? E o nosso CEO comentou, olha, muito legal, a minha filha disse que deu certo, porque ela segue o Brino, disse que a gente arrasou em se relacionar com ele, então, métrica de sucesso, né? Então, é isso de segmentar essa estratégia de produção de conteúdo, de influência por oportunidades. Então, quando a gente olha para um micro-influenciador, a gente entende que ele tem uma relação muito mais próxima com a audiência, responde muito mais DM, ele tá ali numa rotina mais próxima da audiência, então vamos falar da jornada dele, da vida dele, da experiência dele. Quando a gente se associa a um grande influenciador, a gente pega um pouco da reputação e da pegada daquele influenciador ali, como é o caso da Márcia e do Brino, para enriquecer e incorporar um pouco do nosso discurso, né? Então, assim, longa história curta, só para tentar te responder de maneira mais objetiva, hoje a gente ainda se associa muito à audiência dos influenciadores, mas existe um interesse ali muito, muito grande da gente explorar cada vez mais os nossos territórios, e aí até trazendo pro TikTok esse racional de produção educacional mais de conteúdo, óbvio que uma educacional que vai seguir o formato do canal ali, mas a gente tem uma pretensão a médio prazo de estabelecer uma relação tão saudável de marca com as pessoas que a gente vai conseguir começar a produzir essa associação de audiência ao Sem Parar. Então, o que a gente quer com o produto de tudo pro meu carro, abrir o super app, vou dar um jeito de resolver, quem sabe a gente não consegue também pros nossos canais. Tenho dúvidas aqui pra minha próxima viagem, tô pensando em coisas que tenham relação com o meu carro, vou dar uma olhada nas redes do Sem Parar também, que eu acho que vai ter coisa legal lá pra acompanhar, pra me atualizar, enfim. E o fato é que os creators abriram pra gente uma avenida de possibilidades, de oportunidades, né? Tanto pra gente trabalhar a audiência, quanto a gente se apropriar de um conteúdo de forma mais criativa. Antes, o pré-creators era campanha, vídeo, abrir câmera, tudo mais, de alguma forma mais engessado, né? E as pessoas consumindo essa informação assim, essa avenida de oportunidade nos dá a chance de ter muito mais variedade de formas de falar, e com linguagens diferentes, com momentos diferentes e com públicos diferentes, né? Então, a filha do nosso CEO que viu o Brino teve um impacto diferente da pessoa que foi impactada pela influenciadora, pela Evelyn, que é uma influenciadora que tem um outro perfil de público, né? Que tem um perfil de público mais maduro, que eu sigo, né? Então, foram impactos diferentes de uma mesma ação, porque a gente conseguiu ter uma amplitude de audiência por meio dos creators que nos proporcionou isso. E que antes a gente tinha um pouco mais de dificuldade nesse lugar, porque a gente estava muito ainda conectada com o canal, né? E não conectado com a audiência. E eu acho que a gente estava falando um pouco de consumo de conteúdo. A gente acaba como pessoa física consumindo conteúdo, mas trazendo, né, o nosso comportamento para a pessoa jurídica. E eu tenho um acompanhamento desses criadores de conteúdo, tanto a diferença do criador de conteúdo para o YouTube, para o do TikTok, e o que está hoje no Instagram com outra forma de conteúdo. E a gente sempre pensando como que a gente, como marca, entra nesse contexto cada vez de forma mais próxima da realidade dele, menos publi, né? A gente fez uma
uma recente agora, a gente sempre fica lá lendo os comentários depois, né? E a gente fez a gente fez com o Tadeu, que foi assim, com o Tadeu Schmidt, e fez uma outra com o Ian, que é marido da Laura. E aí nos dois, mesmo tipo de comentário. Demorei pra perceber que era uma publi de milhões, né? Com o Tadeu a gente fez a brincadeira, foi no final do ano, e a gente fez a brincadeira do como eu vou ser triste, em 2024 eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí ele contava um pouco como foi o ano dele, e em um dado momento do vídeo ele falava: como eu vou ser triste, se eu... até publi do Sem Parar eu fiz. Aí ele fala: fiz não, tô fazendo. Porque com Sem Parar e tal, ele traz o contexto de forma muito natural da narrativa dele. E um conteúdo muito legal, né? Super conectado com a nossa audiência também. E que teve um engajamento altíssimo. As pessoas, pô, vendo o vídeo inteiro só percebendo que é publi nos últimos segundos e tal. E é isso que a gente quer, né? Tá mais no contexto dos créditos e cada vez conseguir ter plugado na nossa estratégia de forma mais natural. Ser menos uma marca inserida no contexto, mais uma marca que faz parte da vida do criador de conteúdo. Estamos caminhando pro final. Estamos caminhando pro final, mas eu tenho uma pergunta, acho que passamos quase uma hora. Vocês estão usando inteligência artificial no marketing? Estamos começando a usar, né, na prática. A gente já tem aqui algumas ferramentas que nos ajudam a avaliar a consistência das nossas peças de criação. E também com o nosso time de design e com conteúdo, né? Ainda com muito apoio e de forma muito consultiva com os nossos times. E aqui a gente não tem o desejo de substituir o nosso capital, né, criativo, mas de facilitar a nossa rotina e gerar mais eficiência para os times, né? Então, o que a gente vem fazendo e provocando os times, a gente até veio de um encontro agora de liderança com uma palestra de inteligência artificial, e eu falei para a Ana, eu acho que a gente precisa ter uma pessoa no nosso time que seja muito curiosa. Porque no fim, não vai ter uma pessoa que já sei como faz, qual que é a melhor, eu já testei 4 e achei essa aqui excelente. Né? Porque na prática a gente vê que no mercado ele não evoluiu ainda nesse sentido. Mas ele evoluiu no sentido de que eu quero ser curioso no nível de fazer muito teste. E é nesse momento que a gente está. Né? O nível de estimular e fazer com que os times utilizem ferramentas para testar modelo e entender o quanto esses modelos eles nos ajudam. A gente hoje tem uma plataforma de inteligência artificial de conteúdo que a gente já está usando, eu acho que já tem quase um ano, que ela já está mais familiarizada com a nossa marca, com a nossa narrativa, com os nossos produtos, que ela já nos ajuda bastante. De design, a gente está começando a evoluir ainda num step anterior, e esse de consistência de marca que a gente começou também recentemente. Que ele avalia todas as nossas peças e ele dá ali um critério de nota, de tipo, qual é o nível de consistência de marca que a gente tem hoje com todos os nossos pontos de contato. E tem determinados lugares em que a inteligência artificial potencializa muito a nossa capacidade de atuação, né? A exemplo dessa ação de Sociolecine dos Santos. Se a gente não tivesse uma inteligência artificial para ficar nesse constante traqueamento ali da sentimentalização, olha, isso aqui veio associado à marca nesse momento e tal, é uma oportunidade, priorizar e filtrar isso pra gente. A gente tem um time que é pequeno, um time de 6, 7 pessoas, a gente não conseguiria dedicar pessoas a ficarem isso, mas esse constante mapeamento da inteligência artificial possibilitou a gente surfar no timing necessário, né? Então, atualmente, por exemplo, a gente também tem uma lógica de inteligência artificial que faz um match de base de influenciadores com a nossa base de seguidores. Pô, é uma audiência que converge ali, legal, que pode dar uma assistência maior pra gente. Então, nesse momento, hoje, dentro da estrutura do time, a inteligência artificial faz um papel ali quase que indispensável pra gente conseguir manter as nossas ações e a nossa comunicação com a audiência, com o mercado realmente ali bem atualizado e bem dentro do time, né? Até complementando, você falou dos comentários, eu me lembrei. A gente usa no NPS também, super fundamental, e esse já mais maduro, para categorizar os comentários dos nossos clientes. Então, a gente categoriza tanto para os promotores, neutros detratores, em quais são os tópicos que a gente tem recebido comentário, e ele, inclusive, funciona como termômetro.
Olha, essa semana saiu aqui esse tipo de comentário nessa categoria 20% a mais do que a gente teve nas semanas anteriores. Vamos dar uma olhadinha aqui e aprofundar. Ali a gente consegue estar numa linha mais evoluída, assim como no social listening, que ele já gera alertas para a gente conseguir, como área, agir mais rápido, né? Boa. Aquela última pergunta, né? Elas, como consumidoras e audiência assídua do nosso podcast, o Canal da Monk, a gente sempre faz uma pergunta no final, que aí é sem crachá, sem resposta corporativa. Boa. Quer fazer? Se vocês pudessem dar uma Eu dica. só faço o suspense. Nossa, então, já tava aqui. O que será? Se vocês pudessem dar uma dica pra quem tá assistindo vocês, pode ser dica pessoal, dica profissional, o que vocês dariam? Que você nunca viu na vida. Tipo a gente aqui. Deixa eu pensar. É muito bom a pausa. Então, você bota a pessoa pra pensar assim, né? Vai pensando aí, Catarina. Olha, eu acho, e aí é uma dica pessoa física / pessoa jurídica aqui também. Eu acho que hoje a gente tem um desafio de estourar a nossa bolha, não só no ambiente físico, mas no ambiente digital também. Então, eu acho que um convite para que as pessoas tentem ativamente, intencionalmente, furar um pouco as suas bolhas. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa física, não tem tanta conexão com o futebol. Eu não estava tanto naquela comoção ali da volta do Neymar para o Brasil e tal, mas eu precisei, a partir de uma demanda, furar essa bolha para enriquecer um pouco o meu repertório, para enriquecer a capacidade de oportunidades, etc. Eu acho que isso, tanto na seara profissional, quanto na pessoal, também é muito legal. Por exemplo, eu leio muito, né? Livro mesmo, livro físico. E eu uso o TikTok para ter recomendações de livro. E aí, às vezes, eu tento quebrar o meu algoritmo ali e coloco livros de um tema que eu não costumo ler, para ver o que as pessoas estão falando, o que é legal daquilo, o que não é. Então, um convite para furar a bolha do algoritmo e também do off, assim, né? Consumir coisas diferentes, porque eu acho que isso aumenta não só o potencial criativo, mas também a nossa criticidade para enxergar a vida ali com mais intencionalidade. Acho que seria isso. Boa, enquanto ela estava falando aqui, tava pensando aqui foi na IA, foi na... vários caminhos, mas eu acho que pensando aqui numa dica meio pessoal e meio profissional, mas que eu acho que no fim do dia é o que faz diferença nos nossos dias, é que eu acho que é importante a gente cuidar e amadurecer a forma como a gente se relaciona com as pessoas no dia a dia. Né? Um pouco a Ana falou aqui um pouco da questão da bolha, que também está nesse lugar, mas no fim a gente é de relacionamento com as pessoas, seja no ambiente profissional ou seja no ambiente pessoal. E a forma como você lida e como você trata os seus problemas e como você ajuda as pessoas no dia a dia a serem impulsionadas e a estarem com você e ouve as pessoas com uma escuta ativa e quer aprender com essas pessoas faz muita diferença. E num ambiente que você passa em qualquer lugar em que as pessoas estejam 2 segundos sem fazer nada e elas pegam no celular, você de fato se conectar com as pessoas faz muita diferença. E o valor da conexão, ela tá de fato nas pessoas. Em ouvir, em tomar um café, em saber um pouco mais da vida da pessoa, em buscar fazer com que essa relação seja melhor, seja uma relação de gestão, ou seja uma relação de par no trabalho, ou uma relação, né, com um amigo seu que pode falar uma coisa bacana que você vai aprender, ou até alguma coisa que você ouve de forma digital, né? Mas eu acho que a escuta ativa e a forma como você se relaciona com as pessoas é um pilar que a gente precisa intencionalmente amadurecer o tempo todo. Então, essa é uma dica que eu busco para mim e que eu daria para outras pessoas. Boas dicas. Gostei. Faz o encerramento aí. Fala. Bom, obrigado, Catarina. Obrigado, Ana. Foi uma conversa super inspiradora. Confesso que eu aprendi muito sobre o Sem Parar que eu não sabia. Não sou um assíduo audiência do TikTok, mas vou começar a ser depois de hoje. Boa. Eu tenho todos os canais que vocês puderem imaginar, mas eu vou ativando conforme a necessidade. Eu me senti provocado, apesar de ser um cara de marketing, a estar mais ali.
Qual era aquela plataforma que eu lembro que você era o que mais usava, que tirava foto? Lembra aquela plataforma que tirava foto dos dois lados? Que ao mesmo tempo, tipo, agora é a hora de tirar foto. Be Here. Isso. Nossa. Eu lembro que o Terra era a pessoa que mais usava, assim. Você que me mostrou, não foi? Não, talvez sim, mas depois se você seguiu. Eu só te apresentei. depois você Ele virou assim muito, e aí não tá usando mais. Falei, pô, nem lembrava mais. Exatamente, mas obrigado por aceitar o convite. Parabéns pelo trabalho, pelas histórias, mais do que pelo trabalho, que eu acho que a vida é feita de histórias. E vocês têm uma casa aberta aqui para vocês quando quiserem, até fazer uma ação promocional de chamar alguns clientes. A gente pode pensar em alguma coisa aqui. Legal. Muito bom. E obrigado, até a próxima. E obrigado a você que está assistindo a gente. A gente sempre esquece de falar, curte, compartilha, se inscreve no canal. Tem que falar isso no começo, mas a gente bota nos caracteres. Mas obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigada. Valeu, galera. Até mais.